Boa noite a todos e a todas. Bem-vindo à nossa live, a última live do nosso circuito, né? O tema da nossa live de hoje é turismo acessível. Os nossos palestrantes, nossos convidados trabalharão o tema os desafios da acessibilidade no turismo. E já agradeço a presença de todos e todas. E vou apresentar os nossos palestrantes, professor Ricardo, professor Eider, que estão conosco nessa noite para a nossa live. Boa noite, professor Eider. Boa noite, professora. Boa noite, professora Silvaci. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo à nossa live. Obrigado pelo convite. De nada. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite. Também agradeço o convite. É muito importante colocar aí, passar um pouco mais, né, dessa formação, informação para os futuros profissionais, ou mesmo para os atuais, né? Porque esse assunto ainda precisa ser mais discutido, mais falado, mais informado. Sim, nós agradecemos a presença de vocês. Eu vou iniciar apresentando o currículo do professor Ricardo. O professor Ricardo, ele é especialista em acessibilidade, inclusão e turismo, bacharel em turismo pela Universidade Anhembi Morumbi, Laureate International Universities, trabalha desde 2004 na área, é membro da Rede Ibero-Americana de Turismo Acessível, SATH, ENAT, Organizações Internacionais de Turismo Acessível, consultor, palestrante internacional e docente em cursos de pós-graduação e MBA, criou o Turismo Adaptado e organizou didaticamente o conceito de acessibilidade funcional, onde ensina seus cursos e aplica em seus trabalhos. Professor Eider, bacharel em turismo pela Faculdade Fafir, Recife, Pernambuco, guia de turismo regional, Pernambuco, nacional e América do Sul, especiada em Libras e audiodescrição, credenciado pelo Ministério do Turismo, atuando desde 1990. É professor, tradutor, intérprete em Libras pelo governo do estado de Mato Grosso, do estado de Pernambuco, desculpa, tradutor, intérprete em Libras, em cursos de graduação e pós-graduação, eventos de grande porte, congressos, comerciais de TV, teatros, palestras, etc., e audiodescritor pela Universidade Federal de Pernambuco, atuando na área de turismo desde 1990, em atendimento a estrangeiros nos idiomas alemão, inglês, espanhol, esperanto, em navios de cruzeiros e nos mais diferentes setores do turismo como receptivo. É coordenador Guest Service em hotel resort do litoral sul de Pernambuco, pioneiro no uso de Libras, língua brasileira de sinais, como língua acessível no atendimento a turistas surdos e audiodescrição para cegos. Correto, professores? Correto. Então, eu passo a palavra para o nosso professor Ricardo, e logo após eu passo para o professor Eider. Nós temos 25 minutos, que é um tempo de referência, mas nesse tempo nós vamos interagindo. Os nossos convidados, os nossos espectadores, vão nos mandando comentários, perguntas no chat, e a gente, caso seja necessário, a gente vai interromper para a gente ir interagindo, para não ficar só na fala, né? Vamos fazer assim a interação com os nossos alunos.
eles que estão aí nos assistindo, né, e já agradecer aos nossos alunos, porque esse debate, ele, como o professor Ricardo disse, é um debate muito importante, e os nossos alunos, esse tema, né, ele veio de uma discussão em sala de aula, né, os nossos alunos, um debate já com os nossos alunos. Então, aí a gente resolveu convidar, né, vocês que têm a experiência no assunto, que já estudou muito o tema, né, para trazer esse conhecimento para os nossos alunos que estão bem interessados. Então, eu conto com a participação dos alunos, né, e já passo a palavra para o professor Ricardo. Esteja à vontade, professor. Obrigado. Então, como a professora Silvaci falou, para os alunos, para quem estiver assistindo, né, mandem as perguntas, porque acho que assim a coisa fica mais interessante, né, em saber as dúvidas que vocês têm, né, do que só tentando eu falar daquilo que eu acho interessante, importante. Eu vejo assim, o o turismo, na verdade, a acessibilidade, a inclusão, são temas importantes em todas as profissões, né? Todas as profissões são necessárias. Só que, infelizmente, isso ainda não é ensinado, bem ensinado nas faculdades, nos cursos superiores. Na verdade, eu acho que deveria isso vir desde lá da infância, na escola mesmo, e para tentar fazer, né, eles acostumarem para que a pessoa com deficiência não seja algo estranho, né? Então, a inclusão na escola e falar sobre o assunto, não só da questão da pessoa com deficiência, né? Hoje em dia, a questão da inclusão é uma coisa muito da diversidade, né? Então, a gente tem ido aí para as questões do LGBT, das mulheres, dos negros, da pessoa com deficiência. Então, a gente não tem mais exatamente como fugir e não ter os olhos para a diversidade. Até porque, no turismo, isso tem rendido muita coisa, né? Muito dinheiro para quem quer dinheiro, mas também em dar uma boa visibilidade, né? O turismo LGBT aí tem colocado muito dinheiro. Na verdade, a gente não tem pesquisas aqui no Brasil, específicas, mas lá na Europa eles já fizeram pesquisas do mercado do turismo acessível e rende bilhões de dólares, de euros. Até fizeram um meio inverso, falando quanto de dinheiro você está perdendo, né, quem não trabalha com isso. Então, é uma oportunidade muito grande. E até eu falo assim, para quem não se anima tanto em fazer um turismo acessível no Brasil, né, porque acha que a pessoa com deficiência não viaja, não passeia, falo que muita gente, né, aqueles que têm um poder aquisitivo maior, realmente acho que eles não estão passeando muito pelo Brasil. Eles pegam e vão lá para fora, né, procurar países interessantes e que tenham acessibilidade, porque a gente aqui no Brasil ainda falta bastante coisa, né? Então, eu falo que o turismo não é só aqui do Brasil, né? Porque se o pessoal lá fora gasta bilhões de dólares, por que não trazer isso aqui para o Brasil? Eles não vêm para o Brasil porque eles desanimam, né? Quando começam a pesquisar para ver o que... pela beleza, tá maravilhoso. O Brasil é um país lindo. Mato Grosso do Sul, Recife, São Paulo, tudo é muito lindo. Agora, além de lindo, é acessível? Aí o negócio ficou no lindo, né? O acessível, dependendo da necessidade da pessoa, vai ficar difícil. Então, a gente precisa ver essa questão. E a gente tem aqui no Brasil bons exemplos, né, de negócios que aplicaram, né,
quiseram fazer do seu negócio um negócio acessível, um negócio local ou serviço, algo acessível e inclusivo. A gente tem, por exemplo, o Hotel Fazenda Parque dos Sonhos, que fica em Socorro, ele é uma referência. Ele entrou num projeto do Ministério do Turismo faz muito tempo, e para transformar, né, para ser como um modelo de acessibilidade. É um complexo turístico, então tem a parte de hospedagem, alimentação, tem restaurante, tem atividades, são atividades de aventura, né? Então você consegue fazer tudo naquele lugar. E o próprio proprietário, ele diz, né, que a ocupação, vamos dizer, pegando na parte da hotelaria, a média de ocupação nacional está entre 60%, 65%, 72%, por aí. E a média de ocupação do Parque dos Sonhos é de 85%, 92%. Tem épocas que a coisa é 100%, você tem que fazer reservas antecipadas. Então, se ele consegue ter uma média de ocupação maior do que a média nacional, e diz que isso é devido a ele trabalhar com acessibilidade, mas trabalhar bem, porque ali foram profissionais, né? E também porque o dono, ele se entregou, né, para isso. Uma vez eu encontrei com ele num evento, e ele estava querendo pegar cadeiras motorizadas ali, né, porque é um lugar de natureza, e tem lugares ali um pouco difíceis, né, para você andar com uma cadeira manual. Então ele foi comprar cadeiras motorizadas, né. Eu indiquei para eles alguns modelos, e ele comprou ali umas 5 cadeiras motorizadas ali na hora, né? Eles não pensam exatamente, não é que não pensa, ele pensa, acho que pensa em muito, mas é que se você vai no estabelecimento e fala, uma das coisas que eu tenho, eu não, né? Muita gente aí tem em relação à acessibilidade nos hotéis, por exemplo, é a cadeira de banho, né? Porque às vezes o pessoal pega, você pergunta pro hotel, você tem cadeira de banho? Eles dizem que tem. Quando você chega ali, eles cataram uma cadeira de plástico da piscina e colocaram embaixo do chuveiro. Para eles isso é cadeira de banho, mas isso não é cadeira de banho. Cadeira de banho é um equipamento específico, mais ou menos parecido com uma cadeira de rodas, né? Então, às vezes, a gente precisa de alguns equipamentos específicos, mas você precisa ter o conhecimento. Eu vejo bastante iniciativas aí, mas que não são feitas de uma maneira adequada, né? O pessoal, acho que não procura profissionais para fazer isso, ainda não dá muito valor. Não dá muito valor, isso daí eu já vi, por exemplo, num hotel em que eu fui fazer alguma crítica ao hotel ali, falei com o gerente, né? E daí ele me deu algumas desculpas, né? Sei lá, eu pedi algum equipamento, alguma iniciativa, uma cadeira de banho, por exemplo. Aí falou, não sei o quê, né? Não sei, nosso orçamento esse ano já está fechado, ou coisa parecida. Aí você vê, eles estavam reformando ali o hotel, estavam pintando uma parede, certo? Agora, então, dinheiro para pintar parede eles têm. Dinheiro para comprar, para ter acessibilidade, eles não têm. Isso daí mostra que eles não dão valor para acessibilidade, porque acessibilidade, na verdade, nem é uma escolha, é uma obrigação. Pintar parede não é uma obrigação, é uma escolha para questão estética, para você deixar seu hotel bonito, mas não é uma obrigação. Então, o valor que as pessoas dão para acessibilidade ainda é muito baixo. Muita coisa ainda no Brasil é feita na obrigação, na caridade.
E eu falo a vocês, né, que estão estudando e que querem se tornar um profissional na área do turismo, que conheçam isso, que saibam, entendam sobre acessibilidade, porque um dia vocês vão precisar dela. E às vezes isso pode ser pode gerar um problema. Uma vez eu fui viajar, na verdade eu estava nem trabalhando com isso ainda, estava antes. Eu fui querer fazer uma viagem para a Europa, né? E eu procurei ali a CVC, certo? A gente escolheu ali a viagem, tudo, e eles disseram que me levavam, sem problema. Só que um dia não, uma semana antes, né, eles pegaram e cancelaram minha ida, porque disseram que não ia ter condições, que eu não ia conseguir ir, né, por causa da minha deficiência e tudo mais. Aí eu processei eles. O negócio, é, acho que se eles tivessem, no mínimo, falado isso antes, na hora que eu fui buscar informação, quem sabe eu acho que eu não iria fazer isso. Só que eles já tinham aceitado a minha ida e cancelaram uma semana antes, ou seja, o negócio já tinha feito tudo, já estava, acho que era até com a mala pronta, e tinha feito todos os programas, já não ia dar mais para escolher uma outra viagem ali, porque eu estava na época de férias e acho que estava no final das minhas férias, ou seja, atrapalharam tudo, né? Então, a falta de acessibilidade, como a coisa é obrigatória em muitos casos, em muitas situações, a pessoa é livre para pegar e, se você não oferecer, a pessoa pegar e te colocar um processo, certo? Fora que a sua imagem vai ficar muito, muito para baixo, né? Uma vez deram um rebuliço aí, por exemplo, do Marcelo Rubens Paiva. Ele tinha, certa vez, feito uma publicação ali no Instagram, agora eu não lembro exatamente, mas falando que o pessoal tinha esquecido ele no avião, certo? Na verdade, não exatamente esqueceram, porque eu já passei por essa situação também. Já fiquei mais de uma hora esperando sentado ali na poltrona do avião para me desembarcarem. Quando o avião para ali na pista, certo? Você precisa de um equipamento auxiliar. Eu estava no aeroporto de Guarulhos, que é o maior aeroporto aqui do Brasil. Eles têm um equipamento chama Ambulift, que é um carro elevador, né? Então você entra, ele sobe até o nível da porta do avião e você faz a transferência ali. Só que na época acho que só tinham dois Ambulifts. Não sei se nem se acho que quem sabe só um estivesse funcionando. E quando vieram me buscar, eu perguntei ali por quê, né? Eles disseram que era porque tinham mais 8 pessoas na minha frente para serem atendidas. Ou seja, isso daí, na verdade, causa um grande transtorno. Eu estava voltando de Buenos Aires e cada minuto, cada segundo, coisa de aeroporto, avião é muito caro. Cada minuto que o avião fica ali na pista, ocupando espaço, né, a companhia está pagando tempo ali, né? Não é você ficar livre ali ocupando e atrapalhando o pessoal. E fora que esse avião se atrasou também, porque ele ainda ia voltar para Buenos Aires, certo? E então o pessoal que estava esperando o avião, também todo mundo foi prejudicado. Na verdade, prejudica tudo. Por quê? Porque eles não têm um equipamento necessário. Ou uma iniciativa foi feita interessante, porque esses Ambolifts, eles são caros, eles precisam de manutenção, né? A Gol
fez, né, foi uma empresa de uma amiga, colega que trabalha com acessibilidade. Eu fui na inauguração também de uma rampa, né? Uma rampa, ela tem três lances ali, mas ela é muito mais barata, fora que a manutenção também, porque equipamentos elétricos ali, como esse carro, ele é caro e precisa de manutenção, senão ele enguiça. A rampa é muito mais fácil. E disso eu coloco também para elevadores, plataformas em lugares, em hotéis, museus e todos os lugares. Eu não sou muito amigo da tecnologia, né? Quando é possível você substituir, né, uma plataforma por uma rampa, é bem melhor, porque, como eu falei, é mais barato, não precisa de manutenção e dá autonomia. Porque, às vezes, essas plataformas que existem por aí, elas precisam ser acionadas pelo proprietário ali, por um funcionário, certo? Então, às vezes o funcionário não está ali para te atender prontamente. Então, você fica esperando ou tentando achar alguém para acionar aquilo, enquanto você já podia ter, se fosse uma rampa, você já tinha ido sozinho, né? Então, o turismo acessível é um pouco difícil, porque falo que o turismo é uma mescla, né, de vários produtos e serviços, né? Você junta um monte de coisa para criar um pacote, né? Então, transporte, as companhias aéreas, ônibus, carros, o transporte local, o hotel, restaurante, guias. Então, vamos dizer que é difícil você achar tudo isso acessível e inclusivo, né? Eu já trabalhei com agenciamento de viagens, e sentia muita dificuldade. Praticamente, pouquíssimos lugares ali eu conseguia montar algo completo, mas é claro que e até porque dependendo as necessidades das pessoas são diferentes, né? Então a necessidade que eu tenho, eu sou uma pessoa, eu sou um cadeirante, a necessidade que eu tenho é totalmente diferente da necessidade de um cego, certo? Não tem nada a ver. Ah, Então, nós dois somos pessoas com deficiência, só que uma tem deficiência física e outra tem deficiência visual. E tem a pessoa com deficiência auditiva, e tem a pessoa com deficiência intelectual, tem o idoso, tem muita gente por aí, certo? E a acessibilidade é vista como uma coisa para pessoas com deficiência. Acho que tem que tirar um pouco desse pensamento, né? E uma vez eu fui é, é, na verdade é um evento, né? Quando os cruzeiros vêm aqui para o Brasil e eles vêm lá da Europa, começam a vir lá de cima, né? Recife, e vêm descendo aqui, depois passam para o Rio de Janeiro e terminam em São Paulo. Então, quando eles fazem um evento trazendo agentes de viagens, isso, porque muita gente desce lá no Rio. Então, esqueci o nome do evento, mas a gente vai lá para o Rio e pega somente esse trecho do Rio para São Paulo, né, para conhecer o cruzeiro. E a gente estava fazendo, né, um passeio de vistoria ali no cruzeiro, junto com um grupo de agentes de viagens, e as cabines ali, dependendo, elas são bem pequenas, são bem apertadas. Uma que a gente entrou, o banheiro é algo minúsculo, algo semelhante não, mas imagine o banheiro do avião, é um cubículo, né? Não chegava tanto, mas era uma coisa apertada, assim. É claro que, dependendo da cabine, né,
uma cabine mais luxuosa deve ter um banheiro um maior. Mas acho que essa era uma cabine econômica. E a pessoa do meu lado lá, uma amiga, ela falou: Meu Deus, é, como é que eu tenho um cliente que ele é obeso, mas ele imagine uma pessoa grande, ela é muito grande. É impossível ela pegar e usar esse banheiro. Daí eu falei para ela: então solicita uma cabine acessível. Ela falou: mas como? A cabine acessível não é para pessoas com deficiência? Eu falei: não, é para quem precisa. Justifica a sua necessidade, fala: eu tenho um cliente muito obeso e ele vai precisar de uma cabine maior. E daí colocam ele nessa cabine, certo? Então, eu falo que acessibilidade são facilidades, né? Depois, o Eider vai falar aqui, mas uma das coisas que eu mais valorizo, né, dou importância também, são os guias, né, os guias de turismo. E um dos trabalhos de sucesso, né, que eu fiz foi em Bonito. Em Bonito, eu fui chamado lá até por iniciativas da Associação de Guias de Bonito. Mas o pessoal, eles tiveram a iniciativa, mas o pessoal se juntou lá. Acho que o Bonito o pessoal é muito unido, né? E por isso o destino funciona bem. Então, a Secretaria de Turismo, os hotéis, as agências, todos apoiaram, né, a minha ida. E imagine, Bonito é um lugar de natureza, certo? Então, a não ser ali mais na cidade, no hotel, você consegue colocar acessibilidade, mas e como é a acessibilidade nos passeios? Quando você vai lá para o Abismo de Anhumas, você vai fazer flutuação no Rio Sucuri, você vai andar pela trilha ali no meio do mato, você não pode colocar acessibilidade do jeito. Você vai cimentar o piso ali para ele ficar lisinho, para andar sem problemas, vai colocar corrimão, vai colocar um elevador para eu subir ali na cachoeira. Não, né? Isso daí você vai descaracterizar, na verdade, isso daí nem pensar, né? Porque o lugar é um lugar preservado e você não pode fazer isso. Então, como fazer acessibilidade? Eu capacitei ali os guias, porque os guias eram a acessibilidade, vamos dizer assim. Então, os guias, eles me levavam, por exemplo, para fazer o passeio, a flutuação lá no Rio Sucuri, fazer um passeio de bote. O passeio de bote, por exemplo, às vezes o pessoal no bote senta ali na borda do bote, né? Falei: não consigo, né? Eu vou desequilibrar, vou cair no rio. Então, vamos sentar no chão do bote, mas o chão do bote ainda era meio espaçoso, né? Espaçoso, então, dependendo se o bote jogar, eu vou para um lado e vou para o outro. Então, daí, isso trocando ideias, né? Eu colocando, dando sugestões, dando o meu conhecimento e o guia também dando o conhecimento dele. Aí a gente pegou uma boia, né, que usam para fazer boia cross, como se fosse uma câmara de pneu de caminhão, né? Colocamos ali dentro, né, do bote, ali no piso, naquele furo, né, que fica no meio. Eu sentei ali e eu fiquei ali encaixado, estável e tudo mais, e consegui fazer o, o passeio tranquilamente. Então, e o passeio de Bonito era um dos passeios que tinha um maior nível de satisfação, porque acho que o pessoal, quando vai para um destino como esse, ele não está tão pensando, esperando uma acessibilidade como você espera num centro urbano, como São Paulo, por exemplo, que você quer entrar ali no museu, você quer ter uma rampa com uma inclinação razoável, não muito inclinada,
ou uma plataforma, coisa parecida. Você não vai esperar isso em Bonito, né? Até porque, para fazer aventura, eu brinco que é o prazer do sofrimento, né? Então, ali, se sujar e se molhar, então tudo isso, fazer o esforço, tudo isso faz parte da brincadeira. O negócio vamos dizer que sofrer, mas conseguir fazer a coisa, né? Então, se não tiver um guia preparado para nos auxiliar, a gente vai sofrer e não vai conseguir fazer a coisa, né? O Eider, ele é acho que, que eu saiba, acho que eu não conheço outro guia. Eu conheço alguns guias que têm conhecimento de Libras e de audiodescrição, mas separadamente, que tenham conhecimento de Libras e audiodescrição, eu acho que eu só conheço o Eider aqui no Brasil. Então, é uma peça rara. Mas acho que já falei bastante aí, negócio passar a palavra a ele, não é? Professor Ricardo, eu aqui ouvindo, né, e querendo deixar, porque é muito interessante a sua fala, mas assim, eu querendo perguntar, né, quando você falou de falta de conhecimento, né, da escolha e da necessidade, você acha que essa escolha que se faz, né, em detrimento à necessidade, você acha que é falta de conhecimento, né, ou é simplesmente porque hoje o econômico ele sobressai, né? As pessoas elas preferem se voltar mais para o econômico do que, de fato, atender essas pessoas que realmente necessitam, que têm as necessidades. Não, é falta de conhecimento, porque o econômico, se ela está achando que você vai gastar dinheiro fazendo acessibilidade, promovendo inclusão, é porque ela não conhece, né? Porque, como eu falei, ali o Hotel Fazenda, ele investe, só que ele tem uma média de ocupação maior do que a média nacional. Tem muitos lugares ali, o próprio, saindo um pouco do turismo, o mercado automobilístico foi um que descobriu, o negócio é ver a pessoa com deficiência como um consumidor, né, e não como um coitado ali. Fazer a coisa para uma pessoa, e que você quer que essa pessoa venha e consuma, visite seu lugar e consuma seu serviço. Então, o mercado automobilístico, ele investiu, se preparou muito. As concessionárias têm rampas, banheiros, eles criaram programas para te auxiliar no processo de isenção, e as montadoras, aqui, por exemplo, a gente tem uma grande feira, né, voltada à pessoa com deficiência, tem duas, na verdade. Aí, as montadoras são mais da metade, né, ocupam mais da metade da feira, porque eles querem mostrar os carros ali, porque eles sabem que há compradores, muitos compradores, né, que compram, com deficiência, que compram os carros. Então, eles exploram, anunciam em revistas, fazem um monte de coisa, e tem retorno. Então, quem pensa essa parte econômica, se você acha que vai ser um gasto desnecessário, é porque você está mal informado, né? Só que é importante você fazer bem. Eu vejo gente que não faz bem, não procura uma pessoa que tenha um bom conhecimento, aí ela não vai fazer uma coisa legal, e assim sim vai ser um gasto, porque um trabalho mal feito não vai ter um bom retorno. Entendi. Professor Eider, alguma coisa? Bom, quer interagir com o professor Ricardo? Sim, claro. O Ricardo fez algumas colocações aí, que muito assim, relacionada à minha vivência também, quando ele fala sobre pesquisa de mercado, né? Infelizmente, nós não temos uma estatística de como é o mercado turístico para as pessoas com deficiência, né?
seja cadeirante, seja surdo, seja cego, essas pessoas que passam por um hotel, que frequentam um restaurante, que vai a uma praia, que usa um serviço turístico, a gente não tem uma estimativa de quantas pessoas estão usando e em que condições essas pessoas chegam para conhecer o destino, né? Por exemplo, aqui em Recife, geralmente os surdos, né? Eles costumam viajar em duplas, em casal, e às vezes um dos surdos tem o que a gente chama de oralidade, eles têm a facilidade de ler lábios, quando o outro não tem tanta facilidade. Isso por quê? Isso porque eles vão esbarrar justamente na dificuldade de comunicação com um funcionário de um hotel, de um aeroporto, de um restaurante, que precisa atender, e quando descobre que ele é surdo, ele não tem o básico da Libras, né, para usar, e aí esse surdo que tem habilidade de ler lábios e ter um pouquinho de oralidade, que a gente chama, ele vai suprir essa dificuldade. Mas, na realidade, o que eles querem é que as pessoas tenham um pouco de preparo, né? Libras não é uma língua difícil, mas se souber o básico dessa língua, um garçom no restaurante, um recepcionista de um hotel, um funcionário do hotel, uma camareira, isso já é mais do que suficiente para estabelecer ali uma boa um bom retorno, né, de crítica que ele vinha fazer mais tarde por um serviço que não correspondeu. E o Ricardo, ele toca bem nisso, né? Lá fora, o Ricardo, que conhece bem, né, os outros países, essa preocupação já existe, né? Então, vários países já fazem essa pesquisa de mercado. O turista deficiente, ele tem toda uma gama de serviços, né? Uma série de ferramentas que faz com que ele chegue ao destino com tranquilidade e até sozinho, né? Se for o caso, que ele quer ter privacidade também. E em muitos casos isso não acontece aqui no Brasil, porque às vezes o surdo ele é obrigado a viajar com alguém da família, um cego, um cadeirante, né? E isso nem todo mundo pode fazer. Então são situações que a gente esbarra, né? Nós guias, nós somos surpreendidos pela agência, e quando contrata o guia para fazer um receptivo, né, no aeroporto, aí o cliente, ele vem na cadeira de rodas, o cliente é surdo, o cliente é cego, ou tem baixa mobilidade, então a gente tem que levar isso em consideração e fazer com que, pelo menos, esse receptivo, até chegar no hotel, que dali do hotel para em diante já é uma questão mais do próprio hotel, né? Estabelecer uma acessibilidade, e a gente, às vezes, depende muito disso. Então, às vezes, até tem que trabalhar na base do improviso para fazer com que essas pessoas sejam bem acolhidas, né? Porque a cidade, às vezes, também não oferece acessibilidade, então a gente tem que estabelecer um caminho que seja mais fácil. Tem muita coisa que eu vejo a ser feita, né, para um turismo acessível. Por isso eu não consigo, eu tenho muitas ideias, mas eu não consigo aplicar tudo. Mas, por exemplo, seria possível você fazer um treinamento focado para a questão de Libras. Vamos dizer, para um hotel, você não precisa bater papo e falar de tudo, mas você sabe falar quarto, você sabe falar horário que abre o restaurante, você sabe falar mala, você sabe falar as coisas que interessam para o hotel, né? Não é tão difícil assim, até porque a língua de sinais ela é bastante intuitiva, assim. Uma vez eu vi um aplicativo que era tipo um dicionário, falando sobre diversas línguas de sinais ao redor do mundo, né? Porque a Libras é a língua brasileira de sinais, é uma língua de sinais do Brasil. Então, procurei ali comer, e em vários, a coisa era bem intuitiva, assim, eles vinham assim, falavam assim, assim. Acho que o único mais diferente que eu vi era o japonês, que ele fazia assim, como se tivesse dois palitinhos, né? Mas é uma coisa intuitiva, né? Verdade.
Muitas pessoas me perguntam justamente essa questão, que não conhece a Libras, me pergunta se a língua ela é universal. A Libras ela é uma abreviatura de Língua Brasileira de Sinais, né? Hoje, com uma lei federal, um decreto já é reconhecida como a língua oficial da comunidade surda no Brasil. Nos Estados Unidos, eles têm a ASL, né, American Sign Language, na Inglaterra, a BSL, que é a British Sign Language, na Alemanha, a DGS, né, Deutsche Gebärdensprachen Sprachen, que é a língua alemã de sinais. Essas línguas variam, né, de um país para o outro. Elas, como qualquer língua oral, elas têm uma origem, né, elas vêm influenciadas por outras línguas de sinais, e elas sofrem com a cultura, elas se adaptam à cultura da língua oral também. Né? Como o Ricardo frisou bem, né, essa questão de gestos, tem gestos assim fáceis de você entender, como beber, né, comer. Então, está sempre nessa região aqui, qualquer coisa, falar, soprar, quente, né? Quando você come uma comida quente, então tem sempre uma localização, uma posição no corpo que esses sinais ajudam você a identificar, mesmo que você não tenha um domínio da língua de sinais, e você consegue perceber isso em outras línguas de sinais. Uma língua, na década de 80, houve uma proposta de uma língua internacional de sinais chamada Gestuno. Infelizmente, essa língua ela não vingou, né, por conta da comunidade surda, que eles adotaram a língua americana de sinais, como a gente adota o inglês como uma língua comercial para se comunicar com o estrangeiro, às vezes até que não fala, que não é de língua inglesa, mas o gestuno era uma língua neutra, como o Esperanto, é uma língua que eu falo, então tinha esse mesmo propósito, não ser uma língua de um país só. Ela era uma segunda língua a ser adotada pela comunidade surda, para que um surdo do Japão, por exemplo, pudesse se comunicar com um surdo brasileiro, numa língua que não fosse a língua japonesa e nem fosse a língua brasileira de sinais. E o gestuno tinha esse propósito. Mas, infelizmente, a língua ela não foi muito além, por uma questão de preconceito também, e acabou que os surdos eles assimilam mais a língua britânica e a língua americana de sinais. E as pessoas sempre questionam isso. A língua de sinais também, poucas pessoas sabem, ela varia dentro do Brasil de região para região. Então, por exemplo, se eu receber um grupo de surdos do Rio de Janeiro, tem sinais específicos em Libras do Rio de Janeiro que eu consigo identificar, né? Você é carioca, você é gaúcho. Não é 100% dos sinais, mas um ou outro, assim como tem variantes de palavras que a gente usa no dia a dia. Aqui no Nordeste, a gente chama macaxeira, né? E no Sul, vocês conhecem como mandioca, né? É a mesma coisa, mas muda o nome. Aí você tem diversos nomes para tangerina, laranja-cravo, bergamota, né? Tangerina, laranja-cravo, bergamota. Então, essas nuances acontecem na língua de sinais também, né? Opa, pode falar. Não, eu só estou concordando, certo. Outra colocação que eu queria, quando o Ricardo falou, sobre esse exemplo lá de Socorro, né, dele treinar os guias lá. Socorro é uma cidade que tem um foco no turismo de natureza muito forte. Eu ainda não conheço, mas todos que já estiveram em Socorro me falam muito bem lá da infraestrutura. E assim, o guia é fundamental no momento que ele está estabelecendo essa acessibilidade, né? Então, se o guia ele tem habilidade com Libras, e ele vai conseguir conduzir um grupo de surdos nesses lugares, né, para que eles usufruam de todos os serviços, então a resposta é muito boa, sabe? É muito satisfatória. Outros surdos virão, né, vai procurar aquele destino, porque já foi indicado por um outro surdo, olha, se você for para Bonito, você vai fazer um passeio tranquilo, porque os guias de lá, eles dominam Libras, e isso é um ponto positivo
ganha a cidade com isso, né? E isso é muito bom. Hoje, alguns municípios já estão oferecendo curso de Libras para hotéis, para restaurantes, né? Mas são poucos profissionais que, infelizmente, ainda são colocados à disposição para fazer esses cursos, né? O curso deveria atingir mais. E outras pessoas, por vontade própria, elas aprendem Libras, né? Porque já tiveram contato com surdos, ou porque têm curiosidade em aprender, e no trabalho acaba surgindo uma oportunidade de usar a Libras, e às vezes, infelizmente, o patrão ele não reconhece essa habilidade, né, e dá uma oportunidade melhor para um recepcionista de um hotel fazer um acolhimento melhor, né, porque às vezes fica muito limitado. Outra questão... Oi, pode falar. Você quer apresentar seus slides? Você quer só continuar falando? Sim. Então, a gente coloca os slides e aí você vai apresentando e a gente vai conversando. Sim. Aí aproveitando que vai passar os slides agora, eu vou ter a oportunidade também de comentar algumas coisas que eu pontuei aqui, que o Ricardo falou, que vai aparecer nos slides aí. Então, me apresentando, né, eu sou turismólogo, sou bacharel em turismo, mas antes de ser bacharel em turismo, eu fiz o curso de guia de turismo, aí sou guia regional, e sou guia nacional e América do Sul. Trabalho com vários idiomas, né, com alguns idiomas. Os mais comuns aqui, que eu sempre trabalho com estrangeiro, o inglês, o alemão e o espanhol. O Esperanto também é uma outra língua que eu falo, mas são poucas as oportunidades de pessoas que falam Esperanto que me procuram. E no mesmo tempo que eu estava fazendo o curso de guia, eu já tinha essa preocupação, porque eu percebi que no próprio curso de guia não havia nenhuma preocupação sobre como receber, como guiar uma pessoa com deficiência, né? Não tinha nenhuma informação na época, isso foi na década de 90, né? Foi quando tudo começou, e já tem hoje 31 anos, né, que eu comecei a desenvolver isso. E daí eu corri atrás, eu fui procurar o que tinha aqui em Recife de oportunidade de cursos para aprender a língua de sinais, que até então a língua de sinais na época não era reconhecida como uma língua oficial da comunidade surda, era só linguagem de sinais, né, que é um termo incorreto. A Libras é uma língua e não uma linguagem. E aí eu aprendi um pouquinho de Braille, né? Porque eu pensei, bom, se eu porventura tiver algum turista cego, de que forma eu vou poder oferecer um atendimento adequado para ele no meu trabalho, como guia. Então, eu estudei um pouco de Braille, mas o Braille não era exatamente a ferramenta que eu precisava, porque precisava de mobilidade, num ônibus, por exemplo, num passeio onde todos iam estar sentados, então não tinha como usar o Braille, a não ser que o Braille fosse utilizado em roteiros turísticos escritos, né, em papéis de gramatura específica para que possa ser feito em Braille, e depois, aí então, consegui fazer o primeiro curso de Libras, que foi aberto aqui em Recife. Está aparecendo aí no vídeo uma matéria, né? Eu era bonito e não sabia nessa época, né? Os cabelos ainda escuros. Essa é uma reportagem de dezembro de 1995, 5 anos depois, quando eu comecei a dar o primeiro pontapé para usar a língua de sinais, como a Libras, como língua de trabalho, né? Como idioma. Na época, eu já propunha para as empresas, agências de turismo, para hotel, né, um tipo de treinamento para que os funcionários pudessem atender os seus clientes surdos, né, de que forma. E eu me envolvi mesmo com a comunidade surda, né, eu mergulhei, minha origem com a língua de sinais, ela é de comunidade surda, então eu convivia com surdos
numa associação, eu participava de eventos, de jogos com ele, viajávamos também, e aí eu comecei a aprender a língua com profundidade, né, e depois fui me especializando. E nessa época também comecei a dar aulas de língua de sinais, mas sempre o meu propósito maior era divulgar a Libras como um idioma. E não existia nenhum outro profissional, eu procurei na época, nenhum outro profissional, nem no Brasil, nem fora, aqui na América do Sul, que usassem a língua de sinais como guia, né? Então, eu tive a honra de ser o primeiro aqui, né? Mas foi muito difícil ainda de atuar para levar isso, mas convencer os donos, os empresários de turismo, e foi a parte mais difícil que eu tive ao longo desse tempo, né? Agora vocês falar um pouquinho do meu campo de atuação como guia, né? Pode passar o slide, professora. Eu trabalho em vários campos de atuação, já trabalhei e trabalho ainda em vários campos de atuação, como cruzeiros marítimos. Então, aqui nós temos temporada de navios e cruzeiros, recebo esses passageiros que vêm de viagens de outros países da Europa, né, que passam aqui, atracam aqui no Porto de Recife, e nós fazemos os passeios que são oferecidos, né, um passeio curto de 4 horas, às vezes, quando o navio ele vai embora muito cedo, e para as cidades aqui de Recife e Olinda. Sempre boa parte deles estrangeiros, né? São pessoas que também, boa parte desses turistas que chegam de navio, eles já são aposentados, são pessoas já com a idade bem avançada, eles têm baixa mobilidade, muitos chegam em cadeiras de roda, muitos chegam também em cadeiras motorizadas, e aí a gente tem que ser eficiente nesse momento, mas às vezes a gente esbarra na falta de estrutura de transporte que a agência acaba não oferecendo, né? E quando eu me deparo com situações assim, então eu tento causar o menor desconforto possível, né? Porque no que depender de mim, eu sei onde eu vou possibilitar uma passagem de um cadeirante, né, numa calçada, e até onde o carro pode embarcar e desembarcar, e também tem toda aquela coisa de treinar o motorista, né, para ele ajudar no transporte e no embarque e desembarque de uma cadeira de roda, e isso na hora a gente acaba tendo que ser rápido, né, tem que pensar rápido. Privativos também é um outro trabalho que eu faço com frequência. Atualmente, não mais, não muito, porque desde que começou a pandemia, pararam todos os serviços, né? Foram cancelados, inclusive, são turistas estrangeiros que viajam, às vezes casais ou grupos pequenos que viajam para aqui, ficam, às vezes, 4, 3 dias, fazem passeio de praia, e às vezes eles querem um motorista e um guia que fala o idioma à disposição, então eu fico acompanhando eles durante todo o passeio, faço a chegada no aeroporto, né, o receptivo, o check-in, e o check-out, quando é o dia do retorno, né. Ecoturismo também é um trabalho que... Pode voltar, professora? Só o slide anterior. Ecoturismo é um trabalho que eu já vinha fazendo há um tempo atrás. Rodoviários são os turistas que chegam dos estados vizinhos em ônibus fretados. E aí eles procuram guia na hora e eu faço... Boa parte deles são brasileiros, né? Pedagógicos com as escolas e com as faculdades que procuram algum tipo de roteiro específico, que alunos também de faculdade de turismo. Acessibilidade é outra questão que eu trabalho com muito cuidado. Eventos também, quando nós temos grandes eventos aqui, como a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, né? Então, aí se eu tenho um passageiro, um cliente que ele precisa de um cuidado na mobilidade, então eu já sei de que forma eu vou fazer o acolhimento dele. Informações turísticas, eu já trabalhei no posto de informação turística, já tive a oportunidade de usar Libras, atender surdos que solicitavam informação, mapa na cidade, né, orientação. Já tive a oportunidade de trabalhar em hotel e fazer city tour cultural, que é o que é mais comum no meu dia a dia, né? Pode passar, professor, o slide. Aqui tem uma ferramenta de trabalho que eu, para divulgar
os meus trabalhos com Libras e com audiodescrição, né? Eu pedi para fazer essa camisa, né, para identificar e divulgar, e também eu comecei a produzir os meus cartões de visita e em braille, né? Porque se a minha clientela também é cega, ela precisa, né? Ela precisa que o material seja apropriado para que ela faça também a leitura. Então, esses cartões que vocês conseguem ver aí no slide, eles são escritos em braille também. Pode passar. Agora eu vou mostrar alguns momentos, né, de trabalhos que foram feitos em Libras, né? São trabalhos diferentes. Esse primeiro foi uma visita à oficina cerâmica Francisco Brenan, aqui em Recife, que é onde tem uma área de Mata Atlântica, onde tem um museu de esculturas de cerâmica desse artista Francisco Brenan, que era muito conhecido aqui. Ele faleceu em 2019. Então, esse é um lugar que poucas pessoas conhecem ainda, infelizmente. Mas aí nós fizemos, com esse grupo que está na foto, onde todos são surdos, né? Tem 2 professores que acompanharam, mas a maioria dessas pessoas que estão nessa foto são alunos surdos. Então, foi um pedagógico. Pode passar para o próximo. Isso aí é uma continuação também desse mesmo passeio, só que no outro local, que se chama Instituto Ricardo Brenan, que é um castelo, onde nós temos aqui a maior coleção de armas brancas, e tem muita obra de arte, e eles recebem, inclusive, escolas de vários, alunos de várias escolas de estados vizinhos aqui do Nordeste, no Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Bahia, e então é bem visitado, é uns lugares que, para quem não conhece ainda Recife, eu recomendo vocês visitarem quando vocês estiverem aqui. Pode passar. Aqui já é também um outro passeio com Libras, né? Já é um passeio de aventura, numa cidade chamada Primavera, aqui na zona da Mata Sul de Pernambuco, e vocês veem aí um passeio num carro que é uma Toyota adaptada, né, tipo um Jeep, que é muito comum nessa região, que é um carro que tem alta resistência a terrenos bem difíceis, e esse casal de surdos que está do meu lado na foto aí central, eles são do Rio de Janeiro, então a agência me procurou para que eu acompanhasse eles no passeio, né? Na realidade, esse passeio teve 2 guias, porque o grupo era grande e eu tinha que acompanhar em Libras esse casal que eles exigiram o intérprete, né? Foi importante porque senão a agência poderia sofrer um processo na justiça. Eles acharam que não estavam oferecendo acessibilidade para eles. Nesse dia eu fui solicitado. E pode ir para a próxima. Aqui também é um city tour que durou 3 dias, que abrange aqui uma visita a Recife e a cidade de Olinda. Nessa primeira foto aí é um mirante da cidade de Olinda, na Igreja da Sé, e também pela essa mesma agência que eu trabalhei. Esse casal é de Hortolândia, em São Paulo. Na foto central, eles foram fazer um passeio de catamarã em Maragogi, no estado de Alagoas, e aí eu tive que acompanhar eles também, porque eu entro para mergulhar, né, para facilitar a comunicação, porque os barcos eles atracam, e às vezes na hora de voltar, eles soam um dispositivo de chamada, mas nem todos entendem, porque tudo se confunde lá. Então, eu acabei acompanhando eles desse passeio. E a última foto também desse mesmo casal já é numa praia bem bonita que nós temos aqui, chamada Praia de Carneiros. Isso aí já é um passeio de catamarã, também eles fizeram esse passeio, e eu estava presente o tempo todo, ajudando na acessibilidade em Libras com eles. Pode passar. Um outro passeio também de turismo de aventura, com esse grupo, foi na cidade também do litoral sul de Pernambuco, não, litoral sul, perdão,
na Mata Sul de Pernambuco, que é divisa com o estado de Alagoas, de um grupo de uma faculdade. Então, um desses alunos é surdo, e ele aparece do meu lado na última foto, e na foto do meio é o que está levantando o braço lá. Tá? Então, aí ele foi nesse passeio, todas as informações que era passada para o grupo maior, os ouvintes, ele também tinha que receber as informações em Libras. Então, estava o tempo todo acompanhando o Fred. Né? Ele hoje é formado em turismo também. Pode passar. Agora, passeios com audiodescrição, né? Já meus trabalhos com turistas cegos. Pode passar, professora? Esse aí é um roteiro chamado Circuito da Poesia. Aqui em Recife, nós temos, no centro histórico de Recife, temos várias esculturas, várias estátuas espalhadas, em homenagem aos escritores pernambucanos e alguns intelectuais pernambucanos. Então, João Cabral de Melo Neto, Ascenso Ferreira, Joaquim Cardoso, Antônio Maria, o Luiz Gonzaga, que está aí na foto também. E aí isso foi um roteiro preparado, elaborado com a professora de uma faculdade aqui de Recife, a professora Vasti, que ela tem uma filha que é cega, eu acredito que ela esteja assistindo a live também, e aí nós fizemos esse passeio, e eu comecei a colocar nesse passeio uma novidade, que foi uma maquete tátil. Né? Pode passar, professora? Pronto, aqui vocês veem uma foto, né, do nosso início do passeio. Né? Eu apareço lá de camisa azul, segurando um mapa tátil, que é justamente a região onde tem essas estátuas. Logo abaixo tem um casal que eles fizeram uma leitura, né? Ainda era uma coisa não era uma coisa muito profissional, tá? Eu fiz só uma experiência para ver a reação deles, porque já era uma coisa que eu sabia que não seria importante fazer para esse trabalho como guia, criar uma maquete que eles pudessem se localizar nessa maquete, fosse de um material fácil de transportar. E aí eu usei esse tipo de material em cartão, e aí indicando as ruas e os rios, né, o relevo, e onde eles tiveram a oportunidade de conseguir identificar. Aí eu ouvi algumas sugestões deles, claro, porque houve algumas interpretações que não consegui passar, mas foi bom, foi minha primeira experiência com esse público. E vocês visualizam também, na foto de cima, o pessoal fazendo a leitura, né, da estátua de um outro poeta pernambucano, tocando a estátua, já que ela pode ser tocada, e a última estátua, que é de Solano Trindade, então foi feita, como ela fica um pouquinho mais alta, e o acesso não era fácil, assim, para que eles pudessem fazer a leitura facial do poeta, né? Então foi feita uma audiodescrição nesse momento aí da foto. Pode passar? Um outro trabalho assim que me deu uma satisfação incrível, né? Foi o espetáculo que nós temos aqui em Pernambuco da Paixão de Cristo, de Nova Jerusalém. Assim que eu terminei o curso de audiodescrição na Universidade Federal de Pernambuco, né, eu fui chamado para ser voluntário no espetáculo como audiodescritor. Eu iria para o teatro traduzir, né, com equipamento de audiodescrição para um grupo de cegos que foi convidado para esse primeiro espetáculo. Então, nesse dia eu viajei com quase 40 cegos no ônibus, e tinha 3 ou 4 pessoas que ajudavam no apoio, né, porque a gente precisava desembarcar e conduzir eles, às vezes, em alguns lugares, para ir comprar um lanche, ou para ir no toalete, ou comprar um artesanato, alguma coisa. E, então, essa foto central aí, praticamente 95%
são dos passageiros e todos são cegos, né? E alguns que têm um pouquinho baixa visão, mas foram os convidados para assistir esse primeiro espetáculo com audiodescrição, que o governo do estado já tinha começado com Libras, né? Então, quem vem para Pernambuco na época da Páscoa para assistir a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, se for cadeirante ou tiver baixa mobilidade, tem uma equipe especializada só nisso, para que essas pessoas tenham oportunidade de assistir esse espetáculo. Tem intérpretes que se revezam para traduzir em um ponto específico próximo ao palco em Libras, e o pessoal da área da audiodescrição que faz a condução desses grupos de cego, e, ao mesmo tempo, eles conseguem assistir ouvindo a audiodescrição por um equipamento de fone de ouvido. E essa última foto é da chegada do grupo já à noite, lá em Nova Jerusalém, quando a gente estava se preparando, colocando o equipamento, testando, antes de começar o espetáculo de fato, né? Pode passar o próximo. Esse outro tour aí, o tour sensorial, que abrange Recife, Olinda e Porto de Galinhas. Eu fui procurado por um senhor de Santa Catarina, né? Seu Carlos. Ele é cego, e ele veio, na verdade, ele estava vindo para Pernambuco para participar de um evento na cidade de Caruaru, de xadrez, um evento de xadrez para cegos, né? E aí ele queria aproveitar uns dias antes para conhecer a cidade. Ele soube do meu trabalho, ele me procurou através do sindicato, e aí nós acertamos um passeio onde eu adaptei o City Tour tradicional, que a gente faz aqui, com audiodescrição. Então, vocês veem, eles estão aí no letreiro aqui da cidade, né, que já é um letreiro antigo. Na foto central está o senhor Carlos aí, ele fazendo a leitura do Maurício de Nassau. Nós temos um local aqui chamado, muito visitado pelos turistas, que é a Embaixada dos Bonecos, desses bonecos do Carnaval de Olinda. Então, tem várias personalidades nesse espaço. E aí o dono de lá, ele permitiu que ele tocasse, né? Porque, como eles eram cegos, eles precisavam fazer uma leitura. Então, foi permitido que eles fizessem isso. E na outra foto, quando eu estou do lado dos dois, mas na realidade eram 3 cegos que estavam nesse passeio. Pode passar. Aí continua também com esse mesmo grupo, né? Já na cidade de Olinda, no Mirante, né? Lá estou eu fazendo a audiodescrição da paisagem que está atrás deles, lá, né? Do horizonte, do Porto do Recife, da cidade de Olinda, do sítio histórico. É sensorial porque eles têm essa percepção de que estão numa área aberta, de que está numa praia, de que está numa área de mata fechada, né? De que está num prédio, que está num ponto alto, num ponto baixo. Então, isso é bem legal, assim, essa interação. Eles conseguem passar essas sensações para a gente, né? E na última foto, na terceira foto, eles estão em frente a uma igreja de Olinda. Como eu não tinha uma maquete da fachada dessa igreja, então eu tive que descrever por audiodescrição, mas eles tinham a dimensão de que essa porta ela tinha uma altura de 3 vezes o tamanho deles, nessa porta da igreja. Pode passar? Aqui já foi em Porto de Galinhas, né? Também, assim, foi legal a reação deles, porque eles entraram para tomar banho de piscinas naturais, fizeram esse passeio de jangada, né? E eu sempre acompanhando eles o tempo inteiro, né? Porque tem que andar nos corais, então tem que ter todo um cuidado, e fazer algumas fotos também, que eles pediam para fazer fotos, e também alguns momentos, assim, que o turista adora fazer, sentir os peixinhos quando se aproximam, quando está tomando banho nas piscinas naturais, eles levam ração e eles alimentam o peixinho, então os peixinhos ficam perto do turista, e eles tiveram essa sensação também da temperatura da água, do passeio de jangada, e os comentários foram maravilhosos, né? Pode passar? Um outro capítulo também do meu trabalho são as tecnologias assistivas,
Pode passar, por favor? Bom, isso aí é um trabalho recente, tá? Bem fresquinho agora, que foi lançado aqui em Pernambuco. Uma empresa de design, eles criaram painéis com as fachadas das igrejas históricas do sítio de Olinda, das igrejas do sítio histórico de Olinda, onde o cego, o visitante cego, ele tem a possibilidade de entender como é a frente da igreja, né, que está em 2 dimensões, está em alto relevo, tem informações em braille também e tem informações em pictolibras, que é essa foto à direita, logo abaixo, né? Que é o sinal da igreja em libras. Pode passar. O lançamento desses painéis, que já está em Olinda, foi agora em dezembro do ano passado. Hoje, a tecnologia tem facilitado muito para as pessoas, facilitado muito o acesso das pessoas com deficiência, né? Então, temos alguns aplicativos hoje, como o Audiofoto, o WhatCine e o Be My Eyes. Para quem precisa desse serviço, o Audiofoto, como você vê na primeira foto aí, uma visitante, ela consegue ler o rosto, fazer uma leitura do rosto, de uma escultura, e, ao mesmo tempo, ela está com fone de ouvido e tem uma descrição de quem é o personagem, a origem dessa escultura, se ela está num quadro, né? Ela pode estar num quadro, mas ele não pode tocar o quadro, então a imagem é feita em 3 dimensões. O WhatCine, que é esse do meio, é um tipo de recurso tecnológico que oferece para que os cegos eles possam assistir uma peça de teatro, né? ouvindo audiodescrição, sem ter interferência, sem interferir também nas pessoas que estão do lado, né? Então, eles têm essa mobilidade de assistir, ouvindo toda a encenação usando um tablet e um fone de ouvido. O terceiro aplicativo é o Be My Eyes também, que eu achei interessante, que é um serviço já bem usado na Europa e Estados Unidos, que um cego ele precisa identificar alguma coisa, um remédio, né, um documento, e ele usa esse serviço do Be My Eyes, uma pessoa vai atender esse cego, ele vai colocar essa imagem, né, à disposição para que ele veja o que está sendo filmado, e aí, se for um remédio, ele vai dizer, remédio tal, se for um documento do que fala, se for algo que ele está procurando naquele momento, então ele serve como os olhos do cego. Né? Mas é uma pessoa que está do outro lado, em alguma parte, em algum outro país, que está se voluntariando para fazer esse serviço. Pode passar? Aqui são aplicativos de Libras, tá? São tradutores de Libras. Vocês podem escrever se não domina Libras, pode escrever uma frase e esses recursos de bonequinhos, eles fazem essa tradução, né? O HandTalk e o VLibras, eles são dicionários também. Se você quiser saber como é que se faz o sinal em Libras, você tem esse recurso. O Biomob é um aplicativo que são indicações de pessoas com deficiência onde tem algum serviço voltado que atenda a acessibilidade, né? Então, um restaurante que tenha garçons que saibam Libras, um restaurante que tenha banheiros adaptados, que tenha rampa, né, que tenha um acesso fácil para um cadeirante, aí ele vai ser colocado nesse aplicativo como uma indicação, né, para sugestão. Isso é bom para quem é empresário também, para divulgar. O Spread Design, esse último, acho que o Ricardo estava falando agora há pouco, é um tradutor de sinais, de sinais de outros, em várias línguas, né, de vários países. Então, tem o mesmo sinal, por exemplo, computador, como é que se diz computador na língua de sinais da Grécia, da Croácia, dos Estados Unidos, da Bélgica, da Alemanha, e aí você digita essa palavra no recurso lá dicionário, se a palavra tiver existir, aí você vai ver os intérpretes fazendo em vídeo.
tá? Então, esses aplicativos, vocês podem baixar, eles são gratuitos e ajuda muito. Pode passar? Hoje nós temos a tecnologia em 3D, né? Só um exemplo aqui do que eu tô já trabalhando, mas não com impressão, né? Com material impresso, mas é um material mais leve. Nessa foto do lado é um templo na Tailândia que foi feito em 3D. Então, esse local é imenso lá na Tailândia e para um cego entender como é que é a forma, como é que é o espaço, como é que é o templo, então ele tem essa maquete que foi feita numa máquina de 3D, né? É um recurso também que às vezes é um pouquinho pesado por conta do material de impressão, mas o que eu venho preparando é algo num material mais leve, mais fácil de transportar. O outro exemplo aí do lado já é com esculturas, né? Então, a Pietà da cidade de Goiânia, então foi feita uma maquete de uma escultura da Pietà, que está no museu em Goiânia, e em 3D, né? Isso ajuda na acessibilidade do cliente cego. Pode passar, por favor? E aqui, para encerrar, né, já estou encerrando, os momentos, pode passar, por favor? Aqui são algumas situações que eu uso a Libras, não só como guia de turismo, mas em eventos, né, como tradutor de eventos de congresso. É, a primeira foto aí, viu, Ricardo? Essa foto é de 2013, para a gente matar a saudade aí, que já fazia um bom tempo, a gente se encontrou lá no congresso da ABAV, né? Então tem uma recordação aí do encontro, porque já tinha conhecido você aqui em Recife em 2 eventos que você veio de turismo especial. Tem uma foto, uma senhora que está numa cadeira de rodas, mas ela não era cadeirante, ela tinha baixa mobilidade, então ela me contratou para fazer um roteiro que eu pudesse conduzir ela na cadeira de rodas e não esbarrasse em dificuldades com a calçada. A próxima foto é meu professor de audiodescrição da Universidade Federal de Pernambuco, com o cão guia dele, uma foto aqui no teatro, né? Foi um passeio pedagógico, mas houve uma peça teatral, então eu estava lá como tradutor. Logo abaixo, palestras que eu já fiz. Um trabalho que eu fiz com uma TV local aqui de Recife. O meu trabalho, em seguida, com informação turística. E o último, traduzindo um congresso de tecnologias assistivas. Tá? Então, eu me envolvo muito com essa questão de acessibilidade. Acho que agora é o último slide. E aí, meu muito obrigado a vocês, tá? Eu espero ter conseguido transmitir bastante coisa, porque o tempo é curto, né? Mas agora, professora, fico aí à disposição de vocês para algumas perguntas ou algum comentário. Obrigado a vocês. Obrigada, professor. Obrigada, professor Eider, pela apresentação, muito interessante. Obrigada, professor Ricardo, pela sua fala também. Vamos ver se tem questionamentos, comentários dos nossos participantes. Não, nenhum comentário, não. Professora? Estou aguardando, não tem. Então, nós vamos, eu quero fazer algumas perguntinhas, não tem perguntas dos nossos participantes. Eu queria perguntar para o professor Eider, né? Quando você começou a fazer o seu curso de turismo, você já se interessou por esse trabalho com acessibilidade, ou isso foi, esse interesse, ele foi se manifestando ao longo da sua profissão, do seu trabalho como guia, ou isso já foi no curso? Na realidade, tudo começou no curso,
Porque enquanto eu fazia o curso de guias, eu recebia assim, várias instruções de como atender um turista estrangeiro, o que o turista estrangeiro não gosta quando a gente faz hábitos por exemplo, tocar. O brasileiro gosta de tocar muito, né, apertar a mão. Então a gente tem esse contato, nem todos os turistas gostam disso. É uma questão cultural, né? A gente até entende. Coisas relacionadas à gastronomia, é, de condução, de atendimento, algumas coisas que a gente precisava saber e tomar cuidado antes, porque poderia causar alguma reclamação. Mas o foco era mais o turista tradicional. E eu me perguntava, né? E se a pessoa tiver receber um cadeirante? Em 1990, nem se pensava em rampa para carro com van, com rampa, nem se falava nisso. E se eu me deparar com uma situação dessa, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Né? Porque às vezes você é surpreendido, a agência te liga, olha, eu preciso, você está disponível? Estou. Amanhã eu vou fazer um passeio para Porto de Galinhas, aí tudo bem. Aí lá vamos nós fazer o passeio. Quando eu chego no hotel, que eu vou receber o cliente, aí a pessoa está na cadeira de roda. O carro ou o micro-ônibus não tem um elevador, né? Então, toda essa parte, né, o Ricardo conhece bem essa questão de você pegar um tipo de transporte que não tem essa ferramenta, esse equipamento, né? Ser transportado para a cadeira, até aquela questão do, do do pictograma do cadeirante, que fica sempre coladinho ali na porta, né, Ricardo? É, E não sei para que serve aquilo ali se o carro não é adaptado, né? Aquilo ali deveria ser quando o carro é adaptado. Mas quando eu já fiz algumas perguntas para o pessoal da empresa, eu disse, espera aí, esse carro não é acessível. Ah, não, mas é porque eles têm prioridade nas primeiras cadeiras. Então, tira esse selo daí, porque aí eu mostrava, né? Olha, carro acessível, ônibus acessível, é esse aqui, né? Porque já tem ônibus que tem elevador na parte externa, né? E as vans também que tem esse tipo de equipamento. Hoje já dispomos disso, né? Aqui em Pernambuco, felizmente, já temos duas empresas que eu conheço que têm carros adaptados, né? Que já pode conduzir cadeirante com conforto, com dignidade também. E essas empresas chegaram um pouquinho tarde, né? Mas eles têm público e já tem um retorno da satisfação que isso causa quando o cadeirante precisa dessa parte de logística, né? E a gente, nós como guia, nós temos que tentar fazer com que ele desfrute do passeio, que ele está pagando, que ele é um consumidor e que cause o menos de desconforto possível. A questão do que o Ricardo abordou logo antes, né, sobre a questão da cadeira de banho, a gente chama de cadeira anfíbia, né, Ricardo? Não é isso o termo? não, não, a cadeira anfíbia é para questões de praia, cadeira de banho para tomar banho mesmo, negócio no banheiro Ah, do hotel. sim, 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 sim. É porque a cadeira anfíbia que eu falo, e o Ricardo tá me esclarecendo agora, né? Porque tava confundindo as duas coisas. É, aqui em Pernambuco, a gente tem um projeto Praia Sem Barreiras. Então, na Praia de Porto de Galinhas, um cadeirante, quando ele chega, tem um grupo de voluntários que ele possibilita a ida desse banhista, né? Fazendo a mudança, uma troca. Ele sai da cadeira de rodas dele e vai para uma cadeira anfíbia, e aí esse pessoal leva até a praia, né, até as piscinas naturais, e também aqui nós temos uma jangada adaptada também, né? Não sei se o Ricardo teve a oportunidade de fazer esse passeio em Porto. Sim, sim. Então você já conheceu a jangada. Então temos esse serviço que se espalhou por várias capitais aqui do Nordeste, né? Um projeto muito bom, merece aplauso, e já chegou em Fernando de Noronha, em Praia do Ceará, de João Pessoa.
E aí temos uma faculdade aqui que eles montam na Praia de Boa Viagem, que é a praia de Recife, né? Mas atualmente está tudo parado por conta da pandemia. Mas funciona bem. Nós temos perguntas, acho que 2 perguntas aqui dos nossos participantes. A Vitória Fernandes, ela pergunta: podemos perceber que não tem acessibilidade e inclusão adequada no turismo do Brasil. O que pode fazer para melhorar? Ela pergunta. Professor Ricardo, pode responder, por favor? O negócio, a coisa deveria vir na educação, né? Como falei. Recentemente, eles obrigaram, né? Por exemplo, os cursos de arquitetura a ensinarem desenho universal, acessibilidade. Mas só agora, né? Não seria... isso daí já deveria existir há muito tempo, porque só agora. E daí eu falo, não só curso de arquitetura, o curso de turismo também precisa ser ensinado isso. Todo curso precisa. A pedagogia, qualquer curso tem que ensinar isso, senão o conhecimento vai só daqueles que se interessam, como o Eider, por exemplo. Negócio, não ensinaram isso no curso de guia para ele. Teve que vir dele, né, a vontade de pegar isso, mas o curso de guia não é um curso a ser ensinado isso? Claro que é, certo? A trabalhar com a diversidade, né? Eu tenho trabalhado muito a questão do conhecimento, né? Acho que para dar uma alavancada na questão da acessibilidade, mais pessoas tendo conhecimento disso. Então, tenho feito aí questões de... além de consultorias, palestras e outras coisas mais, estou fazendo cursos, né? Cursos online, e acho que eu vou fazer, né, alguma coisa mais voltada também para o turismo, mais específica, ou até bem mais específica também, né? Não só para um turismo acessível, mas específica para guias, específica para hotelaria, específica para agente de viagens, né? Para saber, porque aonde você tem isso? Dificilmente você tem isso. Então, às vezes, até para a pessoa tem que ter muita vontade, persistência para querer fazer isso, porque você não encontra essas informações fáceis, né? Então, quem sabe a pessoa meio que desanime assim, negócio e fala aí, pô, eu tenho vontade, mas vou ter que pegar e ter todo esse trabalho, não tem alguma coisinha mais pronta para mim, alguma coisa que eu possa aprender? Então, eu acho que está precisando, né, um pouco disso. Muita gente, né, vem até a mim, que se interessa em fazer, né, trabalhos acadêmicos, isso, mas sempre relatam ali que tem uma dificuldade muito grande em encontrar materiais, né? Entendi. Tem outra pergunta do Nairon. Ele pergunta para o professor Ricardo se tem boas perspectivas futuras para acessibilidade no Brasil e se está trabalhando em algum projeto em nível nacional no momento. Boas perspectivas tem. Como eu falei, o negócio tem... mesmo, né, o Brasil é um país um pouquinho difícil, né? Imagine a pessoa com deficiência, ela para conseguir vencer na vida, nós temos todos os problemas que todo mundo tem, né? Então, só que a gente ainda tem, além de todos os problemas, a gente também tem os problemas relacionados à deficiência e acessibilidade. Então, às vezes, isso acarreta problemas na questões da empregabilidade, né? Tanto que o pessoal fez a lei de cotas aí para dar uma forçada mesmo. Não é isso que a gente quer, né? A gente não quer ser incluído por conta de uma lei. A gente quer ser incluído por causa da nossa capacidade, mas isso daí, vamos dizer que é um mal necessário, ajuda bastante, assim. E aí a pessoa com deficiência, ela no Brasil, às vezes ela não tem tantas condições, assim, apesar que tem muita gente aqui, tem muita gente com bastante condições, mas eu falo que
como falei, ali do pessoal de fora, que tem muitas condições e viaja demais. Então, né, o que está faltando aqui é essa questão da acessibilidade. Eu falo muito da questão da informação. Para alavancar também, eu tenho pensado muito na informação, em aproveitar as coisas que já existem, né? É claro que a gente tem que continuar criando, fazendo, mas tem muitas coisas que já existem e não estão bem informadas. Então, por exemplo, o Eider, que faz, ele já é conhecido aí por alguns receptivos e tudo mais, que ele já comumente faz seus serviços, mas eu acredito que ali no site do receptivo, da operadora, não está informado que esse passeio é possível em Libras, é possível em audiodescrição. É O verdade. serviço dele ele só é solicitado se alguém vai na agência e vem o questionamento. O negócio não é informado. Né? Por que não é informado? Se eles têm aí de bandeja um cara um profissional tão competente para fazer esse serviço. Não vai Obrigado. custar nada ali em colocar essa informação ali no site, mas o pessoal não informa. Né? Os museus não informam a acessibilidade, muitos lugares não informam a acessibilidade. Então, aí, às vezes, a gente procurando na internet os passeios, já fui em vários lugares aí, em que eram bem acessíveis, só que não informavam. Então, isso é uma coisa a gente melhorar, né? Eu tenho, a nível nacional, assim, agora está um pouquinho difícil, né? Eu tenho alguns projetos a nível nacionais, aí a gente está criando uma associação, Associação Brasileira de Turismo Acessível. A gente está ainda, eu chamei pouquíssimas pessoas, que esse começo é uma parte chata demais, né? De criar estatuto e não sei o quê, lá, lá. Então, chamar muita gente para isso, o negócio ia ficar difícil, mas assim que ele estiver criado, a gente vai chamar, né, profissionais competentes, todo mundo que sabe, o Eider e outros mais, para compor isso e a gente ter um lugar de referência, né, para que o pessoal saiba. Então, a partir disso, oferecer cursos e materiais e muitas coisas, e criar direcionamentos, né, para a questão do turismo, porque realmente não há nenhum um direcionamento tão bom assim para a questão do turismo acessível. Eu venho fazendo o meu trabalho, mas às vezes ele é muito também recusado, vamos dizer. Assim, eu ofereço, eu tenho muita insistência, né? Às vezes para quebrar essa barreira que o pessoal tem, né? Então, em vários momentos, por exemplo, eu fui ali, eu questionava o Parque Beto Carreiro, por exemplo. Eu chegava em feiras, eventos, eu chegava no stand lá, na provocação mesmo. Falei, e se eu quiser ir no Beto Carreiro? Eu consigo passear, brincar nos brinquedos e não sei o quê. As pessoas não sabiam responder. E até que uma pessoa que me conhecia e valorizava muito meu trabalho, ele trabalhava, na época ele trabalhava lá na CVC. Na CVC ele não conseguia fazer nada, mas ele foi contratado como diretor, um dos diretores do Beto Carreiro. Aí ele pegou e quando foi para lá ele me puxou ali e eu fui dar uma consultoria para tudo. Tem coisas complicadas, né? Tem coisa, por exemplo, os brinquedos. Os brinquedos eles são brinquedos fabricados lá fora, lá na Alemanha, por exemplo. E caso você mexa em alguma coisa do brinquedo, você perde a garantia, né, e tudo mais. Então, a coisa eles estão fazendo gradativamente, né, das coisas que eu coloquei, mas nem tudo às vezes é tão possível tão imediatamente assim. Na verdade, tem coisas que a gente fica meio preso
né? Porque a gente quer oferecer e só que o turismo é um exemplo disso, a dificuldade que oferecer passeios acessíveis para todo mundo, mas eu vou mandar a pessoa para tal cidade e ali não tem hotel acessível, ali eu não conseguia fazer nada, né? Então, trazer um pouco mais da consciência aí para o turismo, de alguma forma. A gente vem melhorando sempre, cada vez mais, né? Só que acho que está faltando um pouquinho mais de velocidade, assim, empenho, porque a gente poderia já ter feito muita coisa. E um pouquinho mais, como eu falei, de profissionalismo, assim, porque muita coisa também ela sai incompleta ou sai errada por conta de não ter procurado pessoas boas para orientar, né? Sim, entendi. Então, já passando para o nosso encerramento, já que não tem mais questões, não tem mais perguntas, eu passo para a palavra para o professor Eider, para fazer as considerações finais, e logo após ao professor Ricardo. Estejam à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite, pela honra de reencontrar o Ricardo, né, agora dessa forma virtual. A gente se encontrou em 2013, tá aqui com vocês para poder falar um pouquinho do meu trabalho, né, do que está sendo feito no Brasil, do que está acontecendo lá fora, como o Ricardo também falou bem dessa questão. E espero ter conseguido. Eu tentei resumir, na realidade, que tem tanta informação sobre isso ainda, e espero ter conseguido responder aos anseios de vocês aí que assistiram, estão assistindo a live, né? Fico aberto aí para qualquer pergunta, deixei meu contato lá no slide, com e-mail e telefone, e estou aqui à disposição, tá? Desde já aproveitando para convidar a vocês a vir conhecer Pernambuco, quem não conhece Pernambuco, né? E qualquer coisa, estou aqui, né? Será um prazer recebê-los e bem-vindos, tá? Pessoal daí do Mato Grosso, de Goiás, de São Paulo, pessoal aqui de Pernambuco também que está prestigiando, tá? E sejam bem-vindos, foi um prazer, agradeço a todos aí pela atenção e espero o próximo convite aí para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Muito obrigado. Obrigada, professor Eider. Professor Ricardo? Bom, eu queria, depois, Eider, vou querer saber dessas duas empresas aí que você falou que tem veículos acessíveis, né? Porque, de novo, indo lá para a questão da informação, eu não sabia, né? E até, sei lá, as pessoas ali, nessa questão do turismo acessível na internet, eu sou bastante forte ali. Não sei se eles não me procuraram e para falar, olha, você que trabalha aí com turismo acessível, olha só o que a gente tem. Você já conhecia veículos acessíveis aqui em Pernambuco? Eu acho que não estou fazendo a coisa direito, né? Negócio só ter, mas você precisa divulgar também. Você precisa fazer o pessoal... Eles esperam ser surpreendidos para... vamos colocar naquele ônibus ali, tem um ônibus. Na hora que eles decidem. Mas eles têm. Então, daí, mas depois eu vou querer saber aí, de você me passar para bater um papo com eles, né? E daí, pessoal, para quiser saber mais sobre o assunto, tem nas minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube, tem muita coisa interessante no blog também. Vocês procurarem agora, por muitos anos, o meu foco foi para o turismo acessível, né? A minha empresa chamava Turismo Adaptado, mas eu quis ampliar essa coisa para além do turismo, né? Então, daí eu mudei, né, o nome, em vez de ficar só turismo, daí passei a colocar o meu nome, né, Ricardo Shimozakai. Mas eu não acabei com a Turismo Adaptado. A Turismo Adaptado é como se fosse um departamento da empresa Ricardo Shimozakai, né? Porque
estou querendo ir mais além, ir para empresas, escolas, clubes e tudo mais. Então, ali, se vocês procurarem, ainda, às vezes, pode ser um pouco difícil procurar Ricardo Shimozakai, mas se você digitar turismoadaptado.com.br, também vai ser direcionado para o meu site ali, ou acessibilidade funcional, e dali do site você tem ali os direcionamentos para o Instagram, para o YouTube, que são publicações diferentes, e você vai ter bastante conhecimento. Daí, dúvidas, ou se você tiver interesse em conhecer mais, sugestões e tudo mais, falem comigo, que assim, sabendo, né, do interesse, das dúvidas, reclamações de outras pessoas, que eu consigo direcionar mais o meu trabalho, né, para aquilo que realmente as pessoas precisam. Certo. Eu quero agradecer, professor Eider, professor Ricardo, muito boa a apresentação de vocês, a interação, né? E o pessoal parabenizando aqui, eu vi algumas pessoas parabenizando, depois vocês voltem lá no YouTube, que vocês vão ver os comentários dos nossos participantes. Muito obrigada a vocês, gente, pela disponibilidade. Amei a apresentação de vocês, a palestra, aprendemos muito com vocês, os nossos alunos também, com certeza, os nossos professores que estão assistindo, tá? Eu quero só agradecer, muito obrigada a vocês e continuem com esse trabalho lindo e essa vontade, né, de fazer. A gente também vai fazendo por aqui, na medida do possível, né? Nós vamos também, mesmo que chamando, né, quem conhece mais do assunto, como agora, a gente ter a oportunidade de ter vocês, a gente vai fazendo o que a gente pode por aqui, e muito obrigada, contribuiu muito conosco, com o nosso curso, tá? Estamos muito felizes, muito obrigada, e encerramos por aqui nossa live. Boa noite a todos e todas que participaram, que acompanharam a live, que prestigiaram os nossos participantes, agradecemos, e aguardamos no próximo semestre outros eventos, tá bom? Obrigada a todos, boa noite. Obrigado. Boa noite, tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Boa noite.